Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Rogério. Hoje vou estar fazendo um review aqui e uma comparação entre duas webcams aqui que eu peguei na AliExpress. Eu acho que é as webcams mais conhecidas, que mais fáceis para vocês pegar. E às vezes você quer pegar uma webcam e acha que pegar que o pessoal está indicando na internet é a melhor solução, mas eles não fazem esse tipo de comparação que eu vou mostrar para vocês. A Fifine foi a minha primeira. Eu não gostei dela por conta que eu vou mostrar para vocês já no futuro aí. E depois acabei vendo que o problema dela não era exatamente o que eu estava pensando, mas a gente vai descobrir qual que era o problema dela. Então a Fifine acabou não sendo uma ideal para mim, acabei comprando outra, aí comprei luzes depois e ainda tem mais algumas coisas para chegar, que seria os modificadores de luz, né, que seria o softbox, ainda não chegou. Portanto, você tá vendo uma luz dura na minha cara hoje, pra gente poder fazer esse teste aqui. Mais pra frente a gente pode fazer de novo mais um vídeo review, se o pessoal pedir nos comentários aí, pra gente poder comparar essas duas aqui. Então, vocês estão vendo aí que a Fifine, ela me parece um pouquinho mais claro no meu rosto aqui, mas não tem tanta definição, né? Isso aqui é por conta do foco, ela não tem foco correto, né? Tanto que se você pegar meu dedo aqui, ó, eu vou aproximando, ó, você não consegue ver meu dedo direito. Já a outra já tem um foco, porque eu limitei o foco dela nessa região. Mas se eu pegar lá para trás, ó, você vai perceber que essa bolinha aqui, ó, essa bolinha aqui tá um pouquinho mais visível na Fifine, mas não já na outra, por conta do foco. Então a gente tem esse problema no foco dela, então a gente vai comentar depois um pouco mais sobre isso. A gente tem também a parte das cores, né, que a Fifine ela não consegue trabalhar muito bem com pouca iluminação, mas em contrapartida ela entrega um resultado de cores aí um pouco mais fortes e mais vívidas, né, em comparação com a Anker, que acabou me deixando um pouco a desejar. Beleza? No caso dos padrões aqui que a gente tem de codecs que pode estar sendo utilizado nela, que eu acho importante para quem gosta de pesquisar isso aí, usando o The-Show no FFmpeg, que é um aplicativo que a gente usa em linha de comando, é o mesmo utilizado no OBS Studio, você consegue abrir essa câmera e você consegue visualizar todos os formatos que ela é capaz de reproduzir. Tanto a Fifine como a Anker, elas produzem o MPG e o H264, que são V-codecs, certo? No caso de Pixie Format, a Anker ela já tem apenas o U2, só que em baixas resoluções. A Fifine ela tem o NV12 também, então ela trabalha com mais formatos de pixels, e então ela acaba tendo um pouco mais de qualidade em relação a baixas resoluções, entendeu? Se você quiser utilizar baixa resolução aqui com cores cruas, ou a gente chama de RAW, você pode estar utilizando com o NV12 ou com o U2, e na Fifine você pode estar utilizando a resolução de 1280 por 720, que seria uma câmera HD. Já na Anker, eu não posso, eu teria que estar utilizando ela no formato de 680, a resolução de 680, que acaba não trazendo muita qualidade para mim, entendeu? Então a Anker, ela praticamente abriu mão da qualidade para poder trabalhar com outras fundamentais aí. Então, tipo assim, isso me deixou a desejar, ninguém falava isso na internet, e eu praticamente, por conta disso, eu posso reprovar que a Anker não é uma boa câmera. Apesar disso, ela entrega outras coisas que já a Fifine não entrega, entendeu? Então, na qualidade final, acaba parecendo que ela tem uma qualidade melhor comparado com a Fifine, justamente por conta do foco, entendeu? O foco é que acaba ajudando ela. Então você tem a possibilidade de trabalhar em cima do foco dela e fazer algumas modificações. Eu deixei em torno de 516 aqui utilizando o próprio OBS Studio. Então o foco dela é ideal, no caso assim, para 2 palmos e meia, 3 palmos assim de distância, entendeu? Você pode ajustar o seu, ver o que é melhor, entendeu? Aí fica a seu critério. Ele começa em 350 e vai até 600. Então você pode escolher aí a melhor solução. 475 seria o médio, né? E ele ficaria praticamente igual a Fifine. Então, se eu consigo deixar igual a Fifine e consigo melhorar, beleza. Nesse ponto, a Anker acaba compensando, certo? Já que a gente está trabalhando aqui em compressão de imagem, e eu acho que não é interessante uma câmera que comprime no 1080 ou no 2K, já que ela está vendendo como se fosse uma câmera 2K, então ela não é realmente uma câmera 2K, entendeu? Então ela faz compressão e você perde muita qualidade nisso, beleza? Se ela tivesse o formato U e U2 em 1080, eu diria que ela seria uma câmera 1080. Mas mesmo assim ela não trabalha como 2K, beleza? Então essas as partes técnicas dessas duas webcams aqui,
acredito que vocês entenderam muito bem. A Anker, ela tem um conjunto de lentes que acaba deixando o ambiente reto. Se você observar aqui na minha cabeça, eu vou puxar o dedo aqui, ó. Entendeu? Essa região aqui, ó, onde eu puxei o dedo, tem um cabide, né? Na verdade não é um cabide, isso aqui é onde a gente coloca os cabides. E você vai perceber que na câmera da Anker, ele tá reto, mas na câmera da Fifine, ele já tá meio angular, entendeu? Apesar disso, eu cortei os cantos aqui, né? Se não me engano, a gente tem que cortar 960, só divide por 2 aí, 430 de cada lado, eu acho. Acredito que seja isso. Não, foi 480 de cada lado. Você vai cortar do vídeo, né? E vai ficar só esse centro aqui. Eu vou colocar os dois vídeos no 1080, no espaço certinho para caber as duas câmeras, beleza? Então, tipo assim, eu não gostei muito desses pontos aqui da Anker. Paguei bem mais caro, paguei então quase a faixa de 400, a outra eu tinha pagado uma faixa de 180, 200 reais. Então, ela é quase o dobro do valor. Mas é o que eu falo para vocês, a vantagem foi o foco mesmo, beleza? Na questão de cores, eu vou mostrar para vocês aqui como que as duas estão sem fazer nenhum tipo de filtro, né? Porque realmente a gente tem que ver como é que elas funcionam no padrão, entendeu? Com as luzes acima da minha cabeça, vocês vão perceber que a Fifine parece ser mais colorida nessa região. Inclusive o branco dela aqui ficou bem melhor aqui, que minha barba tem uma parte branca, entendeu? O fundo, a imagem aqui dessa bolinha aqui tá muito bem em qualidade, enquanto que aqui na Anker já não tem, entendeu? Então se eu quisesse deixar a da Anker, eu teria que mexer aqui nas propriedades dela, né? E eu vou mexer aqui para vocês verem, tá 515 agora o foco. Eu vou deixar em 475 para vocês verem aí. Então vocês estão vendo aí que com a 475 a bolinha fica perfeita, mas o meu rosto perdeu um pouco de fidelidade. Então eu volto nos 515 e mantenho meu rosto. O que é principal aqui? O que eu preciso manter? Justamente o meu rosto, né? Não é a bolinha. Então bolinha, o cenário não é preocupação minha. Você pode ver que a lâmpada aqui, o interruptor chega sumiu, né? Praticamente você vê uns traços lá de preto que não existe, entendeu? Então dá pra você mexer no foco e ajustar. Então foi as coisas que eu mexi foi essa, entendeu? O resto é a padrão de fábrica dela, tá assim que você coloca no MBS fica desse jeito. Depois você pode fazer suas modificações de filtro. No caso eu coloco nitidez e correção de cor. Eu vou, no caso, aumentar o gama da Fifine porque o gama dela é muito baixo. A captura de cor de luz dela é muito baixa, então eu coloco para 1, entendeu? Para ela conseguir aumentar, expandir um pouco mais essas cores aí. O contraste eu deixei em 0, o brilho eu deixei em menos 0,0250, né? Seria 250 milésimos, eu acho. Não. É pouco mais que milésimo, né? São 4 dígitos, né? É 0, mas são 4 dígitos. 0,250. Tem um 0 depois da vírgula, tá? E a alteração de matriz não mexi e opacidade não mexi, né? Então, esses são os pontos aí interessantes. A gente vai ver aqui a nitidez da outra também e a correção de cor. A gama dela, eu só precisei mexer um pouquinho. Coloquei 0,25, aumentei, tá? Assim como a outra, aumentei para 1. Então a diferença de 0,75 parece pouco, mas é muita coisa. Contraste eu deixei no 0. O brilho também fez igual a outra, deixei no 0,0250, entendeu? A saturação em 50 nessa aqui. Enquanto a saturação da Fifine, né, que é 0,50, também deixei saturação igual, entendeu? Então a saturação das duas estão praticamente iguais aí, entendeu? Nesse ponto. Sendo que aqui parece ser uma cor um pouquinho mais com brilho, enquanto que essa aqui parece uma cor mais natural, entendeu? A gente pode pegar aqui e mexer na propriedade aqui da Anker e ver se no foco a gente vai ter algum ajuste aí que possa fazer modificações aqui em relação a isso. Então vamos colocar lá com a 675. Ó, ela perde muito o foco, ó, tanto que praticamente se eu deixar 0, ó. Ó, 680 não foca ninguém. 578 não foca ninguém. 494 já tá legalzinho. 531 já ficou uma coisa. Eu vou deixar aqui em 470, 480, 490. Acho que 505 tá bom, porque eu consigo ver a bolinha com uma certa qualidade. Acho que no 500. Vou deixar no 500 aqui. Difícil deixar no 500. Deixar no 501 então, vai.
E aí a gente tem ela dessa forma. Eu consigo melhorar ou aumentar a exposição de luz dela também, certo? Mas eu não mexi nada, eu deixei configuração padrão. Né? Você colocar ela redefinir padrão, ela vai estar o jeito dela. Então você conseguiu ver que a bolinha melhorou. O meu rosto já próximo já não fica tão legal, né? Já perde um pouco o foco, mas o ideal seria 15:16. Então quando eu tô nessa distância aqui, ela fica legal. Fica bem legal. A minha mão, ela fica mais suave na Anker, enquanto na Fifine ela fica branca. Então tá muito forte o branco dela. O que eu posso fazer aqui? Eu posso tentar ou aumentar a exposição, quer dizer, diminuir a exposição, colocar 75 e tentar aproximar as duas aí, ó. Já melhorou bastante, né? Ainda não tá praticamente da mesma cor, mas a gente fez aí o que pode aí, entendeu? Vocês vão perceber aí que é pouca coisa. Posso diminuir mais ainda um pouco? Posso. Mas acaba que essa região aqui, não, você não vai conseguir visualizar meu olho, entendeu? Acho que assim já ficou melhor. Vamos fazer aqui, colocar um pouco menos, pra vocês verem aí ser capaz de dar uma melhoria. Em torno de 50. A gente coloca a mão aqui, ó. Ficou muito escuro. Então tem que deixar 75 mesmo. Deixa assim mesmo, então. Só isso que eu mexeria. Beleza, então a gente tem todas as configurações aqui pra gente estar utilizando com essa luz. Então conforme a gente troca a luz, algumas configurações precisam ser trocadas também. Oh, quem tá dando comercial da Shopee aqui? Eu não autorizei. Bom, então eu vou desligar as duas luzes. As duas luzes estão desligadas. Vocês vão perceber que a Anker, ela tem uma qualidade interessante aí. Ela consegue pegar fazer uma leitura em pontos escuros, coisa que a Fifine não consegue, entendeu? Então a exposição de luz dela tá muito baixa, então acaba ficando assim. Se eu colocar, por exemplo, esse cara que é o meu celular, já dá pra poder ficar um pouco menos granulado, mas ainda tá granulado, certo? Então esse é o problema de a gente poder estar utilizando luzes assim. Eu vou colocar aqui pra vocês verem o Wing Light, que era a forma antiga que eu tava usando aqui. Vocês vão perceber aí que a Anker ainda tem uma qualidade meio assim, paia, né? Assim como a Fifine fica bem amarelada, entendeu? Mas, mesmo assim, a Fifine acaba, né, não ficando muito boa a nitidez dela aqui. E não me agradou ficar toda amarelada aqui, ó. Parece que minha barba tá suja, né? Assim como na Anker. E esse aqui eu achava que era um problema da câmera, e não é. É da luz, entendeu? Você viu o vídeo do início aí, vocês perceberam como é que era o problema. Entendeu? Inclusive eu vou comprar um braço também pro microfone, porque o microfone tá muito longe da minha boca aqui. Já vai chegar daqui uma semana ou duas. Acredito que se for da AliExpress, importado até 20 dias tá aí. Então assim, né? Por enquanto o equipamento que eu tenho é esse. E tá dessa forma aqui, beleza? Eu passei muito perreco para poder tentar resolver esses problemas. Problemas que não tinham por que ficar preocupado. Olha só como que a bolinha aqui atrás tá numa qualidade muito boa na Anker, né? Entendeu? Então, é bem legal se você acompanhar isso aí, entendeu? A Anker, ela consegue realmente ela ter uma captura de exposição de luz muito melhor do que a Fifine. Então, né, essa é a diferença principal porque que a Anker acaba se tornando uma boa webcam. É quando você coloca ela numa resolução de luz, aliás, uma exposição de luz muito baixa, e aí você percebe isso aí, entendeu? O ideal é que quando você for utilizar uma câmera de verdade, você tem que controlar o ISO e deixar o ISO bem baixo. E aumentar o máximo que você puder a luz, né? Mas mesmo assim, uma boa câmera, com pouca luminosidade, a gente já consegue perceber que a Anker entrega muito, entendeu? Eu poderia ter comparado também com o celular, mas eu precisava do celular para fazer a ligação das nossas luzes aqui. Você vai perceber que deu uma rajada de luz branca aqui, entendeu? E a gente percebe aqui, vou tirar até o boné, que a gente tem muita luz branca aqui no meu rosto. Então, eu vou visualizar isso aqui para vocês, mostrar para vocês Luma aqui. Luma aqui, ele mostra para mim a quantidade de luz branca que tá aqui, ó. Você vai perceber que essa luz branca que tá aqui, ó, ela tem que sumir. Essa parte aqui. Não é para ficar, porque isso aqui, ó, é excesso de iluminação. Quando você coloca como é que fala? Um softbox, isso aqui fica praticamente desaparecido, entendeu? Essa parte aqui, ó, que você tá vendo aqui, que tá com o meu rosto aparecendo, é justamente a parte que tem sombra.
Então o que acontece com o softbox faz? Ele vai pegar essa parte preta que você tá vendo e vai corrigir, entendeu? Então, assim que a Fifine fica. Agora você vai ver como é que vai ficar a Anchor. Ela consegue capturar mais luz. Dá uma olhada aí, ó. A quantidade de luzes aqui, ó, onde está a região cinza aqui preta, é justamente a região das luzes. Então você vai perceber que certas, dependendo da posição da minha mão, ó, não pega, mas se eu colocar assim, ó, porque tá virada para luz, ó. Se ela tá bem iluminadinha certinho, aí beleza, não tem problema nenhum. Então é isso, né, que você vai conseguir fazer. Você pode usar isso aqui até para poder corrigir os seus fatores de luz aí, entendeu? Então, por exemplo, eu vou colocar um boné aqui na frente, ó. Você percebeu que a imagem aqui do meu rosto aqui, nas duas ficou melhor, entendeu? Mas tá sombreado. Agora, ó, mas essa luz que tá vindo aqui, ó, pode ver, ó. É a luz que tá vindo dali, ó. Então se eu colocasse nos dois lados, ó, meu rosto mostraria um pouco mais de qualidade. Então por isso que eu falo pra você que o softbox, ele acaba sendo uma opção muito melhor. Não sei se eu tenho algum papel aqui. Tem um papel, vou testar aqui dentro. Ó. Agora vou testar do outro lado. Então para vocês verem melhor, vamos desligar aqui um. Ficar com esse lado aqui, ó. Então você tá vendo, ó, essa é a qualidade de uma. Olha só como que a Anchor praticamente tá ficando tudo cinza aqui do lado aqui, ó. Excesso de luz está vazando lá pro fundo, ó. Entendeu? Então tá vazando muita luz pro fundo. Então é assim que você corrige o vazamento de luz, ó. O softbox não ia deixar a luz cair lá pro fundo, entendeu? Ah, que louco. E a Anchor pega bem. Olha a qualidade que ficou meu rosto, cara. Tô usando sombra no meu rosto aqui. Olha a qualidade como ficou. Agora vamos... Ah, lembrando, né? Eu tô usando 60% na Ulanzi 200B, tá? Então vou desligar ela. 60% aí é pra dar quanto aí de 200? 120, né, watts? 120 watts aí. Muito alto, né? Bem mais forte do que uma luz de serviço. Que é em torno de 15 watts aí, um pouco mais. Isso em LED, tá? Agora a gente tá usando aqui a Anchor e a Fifi, né? A gente tá vendo aqui. A gente tá usando o Lanzi 120, o Bi. Tá com 50% de luz aqui. É de uma luz de preenchimento, né? Você vai perceber aqui que você aumenta 100% a 120 watts. Ficou praticamente igual a outra. Olha como a cara ficou preta de um lado ali. Vou tirar o boné pra vocês verem. Entendeu? Então, vou colocar aqui, ó, papel. Olha a qualidade que fica, entendeu? Mesmo atravessando o papel, que eu tô usando como se fosse um softbox, olha a qualidade que ele fica. Se eu aproximar, ó, vou afastar, no quase não dá diferença. Então, o softbox, né, assim, nessa região aqui que eu tô usando, não vai dar muita diferença. Você pode ver aqui, ó, que até essa região aqui, ó, tá tudo preto aqui atrás, aqui, ó. Então, realmente, quando eu tiver um softbox aqui, a qualidade vai ficar muito melhor, tá? Esses testes aqui que a gente faz aqui é justamente para isso. Então, eu vou deixar lá em 50% de novo, que vai dar em torno de 60 watts, e a outra 120. Então, as duas ligadas ficam dessa forma aqui, beleza? Pô, você acha que realmente compensa comprar aquelas luzes que o pessoal no YouTube indica? Cara, falo pra vocês, não compensa. O pessoal fala, ah, compra aquela luzinha quadradinha de 10 watts. Cara, esquece, aquilo ali não vai resolver o seu problema, entendeu? Se eu colocar isso aqui em 10 watts, você vai perceber como é que vai ficar aqui. Vamos colocar 10 watts é 5%. Isso, 5% tá usando a outra aqui, ó. Você percebeu que já não tem mais nada aqui. Praticamente a parte iluminada passou para esse lado aqui, ó. Você viu que ela trocou aí. E se eu quero usar 10 watts do outro lado também, aqui nesse caso eu vou ter que usar 8%, né? Você faz essa conta aí, você vai ver quanto vai dar. Aí, ó. Dá para usar a câmera assim? Não sei, né? Mas dá uma olhada aí, ó. Esse aqui é o tipo de luz aí que você vai comprar aí na Shopee, vai pagar mais ou menos aí em torno de 50 reais, ó. Ficou legal? E aí, o que você acha? Ah, a imagem tá legalzinha, tá boa, né? Eu consigo ver o fundo, não tá tão... Não tá vazando muita luz pro fundo, entendeu? Então vamos ver se tá vazando mesmo. A gente vai colocar o filtro aqui, uma aqui, ó. O que vai fazer não vazar luz pro fundo é você usar modificador de luz. Olha o tanto de luz tá vazando aqui, ó. Parte de cima. Entendeu?
Olha a qualidade que ficou aqui, ó. Tirou a qualidade da minha camiseta. Porque essa luz aí, ó, acaba tomando parte da figura e a qualidade da imagem não fica muito boa. Excesso de luz, pessoal, é ruim para luz, para a imagem. Fotografia é o estudo, né, é a grafia da luz. É você pegar a luz e colocar ela escrevendo num papel. Então, como você escreve o que você está vendo, descreva o que você está vendo. É uma fotografia, cara. Então, vou colocar aqui a luz de novo no 50%. Tudo bem? E a outra a gente vai colocar no 60%. Então é isso. Tenho duas luzes ligadas aqui, de boa qualidade, luzes com CRI bem alto, mostrando para vocês aí que essas comparações realmente fazem muito sentido, principalmente se você tem equipamento de baixa qualidade, que nem essas webcams aqui que eu tenho aqui. As duas juntas aqui não deu nem pensar aqui uns 600, 800 reais. Mas é dinheiro, e eu acho que se você fosse comprar uma câmera DLSR, você não gastaria aí uma boa menos de 15 mil reais aí. Vai de entrada aí nessa faixa aí, já com lente, com as outras coisas. Se você quiser uma boa câmera mesmo com lente boa, você vai gastar uns 25, 30 mil reais, entendeu? Então compensa você gastar tudo isso em câmeras? Não. Mas se você tiver uma boa webcam, você já consegue fazer um bom vídeo. E um bom softbox, um bom conjunto de luz também ajuda, entendeu? Essas câmeras que você está comprando hoje como webcam já foram as mesmas lentes usadas em câmeras do passado. E as boas fotos no passado eram bem tiradas por conta de luz, não por conta de resolução ou qualquer outra coisa aí, que isso aí é bobeira, entendeu? Então, se eu quiser colocar uma resolução baixa, por exemplo, e quiser utilizar essa resolução baixa para ficar a minha cara bem pequenininha no canto assim, pode ser uma boa, né? Vamos ver se eu tenho aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Assim, ó. Aqui tá mostrando aqui, se eu não me engano, é a Fifine. Vamos colocar aqui a outra aqui para ver se vai dar certo. Eu preciso da Anker, Power Anker. Então, vou copiar aqui então as informações aqui de transformação de uma e colocar na outra. E aí eu posso. Olha a diferença. Essa está sendo apresentada agora é a Fifine. Essa que está sendo apresentada agora é a Anker. E eu prefiro a Fifine nessa resolução. Apesar de tudo, ó, a Fifine ela é bem mais arredondada. Aqui ela arredonda o meu rosto praticamente. Já a outra deixa meu rosto bem mais quadradinho, né? Mais fino, entendeu? Por que isso? Por conta das lentes, entendeu? Então é as lentes que vão deixar essa qualidade. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Isso aqui foi as explicações que eu tenho para dar para vocês. Se vocês quiserem fazer algum tipo de comando para poder descobrir o que suas câmeras têm a oferecer, eu vou dizer aqui o comando, né? Vou ver se eu consigo copiar e colar aqui para vocês. E já cola aqui na telinha. Aí vocês vão lá e copiam. Se der certo, eu coloco nos comentários se alguém pedir. E aí eu também preciso o comando que mostra para mim a lista de todas as paradas aí. Então eu venho aqui, coloco aqui um texto GDI. Vamos diminuir aqui a fonte. Muito fraco. 72, acho que ficou melhor. Muito grande. Isso aí, ó. Eu não gosto de fazer edição de vídeo e depois ficar tendo que mudar tudo, não. Vou deixar aqui na parte mais escura. Melhor. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar na mascarada. Vou adicionar aqui GDI 2. Então, esse aqui é o comando que você precisa para saber quais são as opções que as suas câmeras podem estar utilizando. E caso também você precise adicionar também os seus microfones ou alguma coisa, você vai ver nessa lista de dispositivos aqui. O FFmpeg faz isso para você. O FFmpeg é utilizado no próprio OBS Studio, eu já conheço ele há mais de quase 30 anos, entendeu? Eu sempre fui fã desse projeto. E toda a base de projetos de software gratuito que você encontra na internet, praticamente utiliza o FFmpeg também como base, entendeu?
Então é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí dessa parte bem técnica aqui, pra gente poder falar sobre webcams, luzes e como que você pode estar montando um ambiente bem melhor. Então eu ainda estou esperando chegar algumas coisas que eu já comprei para poder finalmente chegar aqui num ponto de falar, agora sim meu estúdio está pronto, as minhas gravações vão ficar melhores. Por enquanto é isso aí, entendeu? Uma outra coisa também, talvez vocês se interessem em ouvir o microfone. Então eu vou desligar o microfone do Raul Muri e ver se eu consigo ligar o microfone das webcams aqui. Beleza? Então só um minutinho. Vamos adicionar aqui primeiro os microfones. Então o microfone que eu vou adicionar aqui primeiro vai ser o da Power Anti-Power. Beleza? Agora eu vou adicionar agora o da Fifine. Beleza. Vou parar agora o microfone aqui. Esse é o microfone da Fifine. Espero que você tenha ouvido o microfone da Fifine. Esse é o microfone da Anker. Espero que você tenha ouvido o microfone. Esse é o microfone. Não aparece o microfone aqui da Fifine. Aparece. O microfone da Fifine aqui tá aparecendo. Beleza? Bom, voltando aqui, microfone da Anker PowerConf. Microfone da Fifine. E o microfone Raul Muri. Beleza? Então esse é os áudios que você pode estar ouvindo aí, beleza? Não tem problema nenhum. Só um detalhe aí, que aproveitar que tá falando de microfone. Se você for mexer no FFmpeg, lá na hora de adicionar o microfone, não vai ter o parênteses para poder fechar o da Anker, né? Então, passei algumas horas aí tentando descobrir por quê. Mas é assim mesmo. Beleza? Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês. Lembrando que hoje é dia 28 de maio de 2025. São 18 horas e 24 minutos. Horário de Brasília. Grande abraço para todos aí.